do Matheus ali trazendo alguns pontos bastante importantes, né? A questão da importância do Bolsonaro ainda ser o fiador desses nomes que já começam a aparecer, né? Mas que na análise dele ainda tem pouca força e principalmente, né? Essas dificuldades com a organização de partidos tão múltiplos, né? O PSD faz parte do governo Lula, inclusive com ministérios, e aí se apresenta nesse discurso em alguns estados, como aqui no Paraná, né? Como um partido bolsonarista, de oposição. O MDB, inclusive, já começou a puxar por alas do partido também com pensamentos muito diversos. Que caminho vai tomar? Essa discussão já toma conta. Então, Leonardo, eu queria ouvir você um pouco a respeito disso e entender se os partidos também, a partir desse olhar aí, devem desembarcar do governo ou decidir, né, com essas frentes tão amplas, esse balaio de gatos que se tornam os partidos no Brasil, que caminho vão tomar para talvez tentar pavimentar ali uma certa consistência nesse sentido de um cenário onde a gente deve ter mais uma vez, né? Se não Lula e Bolsonaro diretamente, porque Bolsonaro é inelegível, Lula e alguém endossado pelo bolsonarismo. Qual que é a sua avaliação, por favor? Pois é, eu acho que o Matheus ele fez uma análise muito precisa, muito interessante, tanto do que diz respeito à projeção a partir das eleições municipais uma eventual eleição nacional. Inclusive, há estudos que demonstram que as eleições municipais elas são mais factíveis para prever a composição do parlamento, mais do que, por exemplo, para a gente tentar entender as eleições majoritárias propriamente ditas, né? Sobretudo no caso da presidência e por conta do personalismo, que é muito forte aqui na política brasileira, determinadas figuras podem ter um peso para além dessas correlações específicas dos partidos, como o Matheus muito bem colocou, né? A gente vê o próprio caso do presidente Lula, né? Ainda que o PT tenha tido um desempenho pior, inclusive, do que teve agora nessa eleição, o presidente foi eleito, né? A gente tem, por exemplo, em São Paulo, a gente observa em São Paulo a dificuldade que algumas candidaturas ao longo do tempo têm tido de alcançar determinada votação na cidade de São Paulo, ao passo que o presidente Lula venceu, por exemplo, por lá. Isso também se repete na direita. A gente observou como o PL também teve dificuldades, por exemplo, de eleger candidatos em algumas prefeituras. Agora, se não me engano, no segundo turno ele estava disputando 9 capitais e elegeu 2. O presidente Bolsonaro se envolveu diretamente em algumas disputas, como, por exemplo, em Goiânia, e não venceu, né? Os próprios nomes citados dos governadores tiveram dificuldades nos seus estados, né? O Zema teve dificuldade em Belo Horizonte, o próprio governador Ratinho teve dificuldade no Paraná, né? A gente viu a eleição em Curitiba, como candidato que ele apoiava, que era apoiado pela prefeitura, teve dificuldades para conseguir se eleger, dificuldades em Ponta Grossa, dificuldades em Londrina também, né? Foi uma disputa acirrada. Guarapuava, por exemplo, o PT quase elegeu, se eu não me engano. Em Maringá, o grupo do Ricardo Barros elegeu o governador, perdão. Então, a gente observa com uma dificuldade essa transposição direta das eleições que se dão no nível local, que tem uma lógica própria, em relação às eleições que se dão em nível nacional. Não me parece que os partidos perspectiva de desembarcar do governo, porque tradicionalmente esses partidos participam de governos, né? Tem como lógica da sua atuação participar de governos independente de quem seja o governo, né? Então, seria algo difícil, ao meu ver, essa diferença, até porque o próprio presidente Lula tem a força, como a gente colocou ali, tem uma avaliação ainda positiva, superior, por exemplo, à negativa, tem bons índices ali na economia, então parece ser uma candidatura forte. E a gente observou também que a direita existiram alguns rachas, alguns problemas, e veremos justamente por conta disso, né, a dificuldade que pode aparecer de algum desses nomes ter uma projeção pura e simplesmente pelos seus partidos, sem o peso, por exemplo, de figuras nacionais mais relevantes, né? Alguns estados, como o próprio Paraná, não tem essa tradição tão grande de ter figuras políticas em nível nacional, de expressão, como, por exemplo, a própria presidência da República em relação a outros estados. Então, é uma lógica um pouco diferenciada, ainda que a gente observe, claro, com os resultados eleitorais dos municípios, em qualquer outra eleição, indicativos, né, da dinâmica política que ocorre, mas é uma lógica muito particular, como o Matheus colocou, o processo de eleição nacional, sobretudo majoritária.